Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos! Que alegria poder estar aqui com vocês novamente, mais um podcast abençoador, um bate-papo que eu tenho certeza também que vai impactar a sua vida com aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje. Gente, eu estou muito feliz, eu estou na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu estou aqui na Casa dos Filhos do meu amigo pastor Murilo Leite. Nós viemos fazer aqui um encontro com Deus para adoradores, né? Foi ontem aqui, foi algo maravilhoso. E hoje eu estou tendo a oportunidade de poder entrevistar esse homem de Deus que tem sido usado de uma forma tão poderosa aqui neste lugar. E você vai poder conhecer um pouquinho da história do pastor Murilo, né? A sua trajetória, né? Como Deus, né, impactou a vida dele e hoje ele faz o que faz, né? Porque teve uma experiência profunda com Deus. Então, não perca essa oportunidade e já aproveita, comente, curta e compartilhe para que esse testemunho, esse bate-papo possa alcançar a vida de outras pessoas. Amém, gente? Conto com vocês aí e vamos lá, hein? Vai ser precioso demais. Shalom, pastor Murilo, meu amigo. Que alegria Shalom. estar aqui com você, viu? Que honra tê-lo aqui no podcast. Para mim que é uma alegria, né, pastor Davi? A gente tem um carinho muito grande por você, isso parte da minha casa, da minha família, mas também de toda a casa dos filhos, toda a igreja, né? Você é um amigo nosso, um amigo da igreja, né? Um parceiro de reino e muito feliz que a gente viveu nesse momento aí, o EDMA, foi sobrenatural, né? Falar para os pastores que estão conectados aí com a gente nesse momento. Eu já comecei aí, em poucas horas depois do encontro terminar, né? Eu já comecei a receber testemunhos Glória a marcantes. Deus. A gente já vê um mover espiritual de um novo nível, de um novo patamar. O EDMA, ele mexe demais com as pessoas, né, no campo da adoração. E uma adoração com entendimento, né? Então, agradecer por esse coração sensível ao Espírito Santo que te deu esse mapa, né, do encontro com Deus para adoradores, e a gente foi privilegiado de poder receber aqui na igreja. E feliz de estar no podcast, para mim é uma honra, né? Eu que queria entrevistar ele, eu queria entrevistar o pastor Davi, e ele está me entrevistando aqui, que seja tudo para a glória de Deus. Eu, particularmente, eu estou aqui com o meu espírito vibrante, né, com tudo aquilo que aconteceu aqui. Eu fico muito feliz, sabe? Eu sei que Deus me chamou. Eu comecei com saxofone apenas, pastor, né? Eu tinha o playback, Aham. né? Foi como a forma como Deus começou a me abrir portas. Depois vieram os músicos, vieram as composições, sabe? E aí então a gente começou a ministrar também as nossas canções por onde Deus nos levava. E depois então Deus nos deu o EDMA também, que é uma ferramenta hoje que eu creio que é para uma restauração das Uhum. motivações no coração, principalmente nós que estamos no altar, né, trabalhando, precisamos ter o nosso coração alinhado com a presença de Deus, né, para que aquilo que nós vamos oferecer possa realmente ser algo que seja genuíno e possa agradar a Deus acima de tudo, né? Uhum. O sax por si só ele já chama demais a atenção, né? Eu comentei até um pouquinho na movimentação do EDMA de que no campo da adoração, enfim, dos dons, né, que estão no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, a gente vê os dons e, num primeiro momento, aquilo te chama a atenção. E quando você vai para a mesa, aquilo que acontece debaixo do púlpito, debaixo ali daquele momento de apresentação, é que você realmente aí vê a presença, vê a real presença, né? Então, quando eu conheci o pastor Davi, me chamou a atenção o sax, né? A gente, como tem um Espírito Santo que é assertivo na nossa vida, eu já falei, isso aí é de Deus, né? E só veio me confirmar depois na mesa, né? O teu coração, os teus princípios, a tua família, a tua casa. E o EDMA, eu acredito que é resultado disso, né? Resultado daquilo que Deus te deu agora para o corpo de uma maneira muito intencional, muito tratamento. EDMA é legal que ele passa pelo campo de entendimento, fala da adoração, mas ao mesmo tempo cura, É né? isso. Tem momentos de cura.
Então é muito especial, tá um projeto lindo. Amém, glória a Deus. Que alegria, gente. E aqui em Jaraguá ele tem um significado profético, porque a palavra Jaraguá, ela significa Vale do Senhor. Jaraguá significa Vale Olha do só. Senhor. E Uau. eu creio nessa movimentação profética, eu creio Amém. nessa movimentação de adoração. Aqui na nossa região, por muito tempo, pastor Davi, a gente foi, tinha uma colocação, né, de que essa região era um cemitério de pastores. Os pastores não conseguiam prosperar aqui, né, com as suas igrejas. Isso tem sido quebrado para a glória de Deus, né. Eu creio, assim, num fogo aqui nessa micro-região norte de Santa Amém. Catarina, eu creio numa movimentação que Deus está fazendo aqui. E você faz parte disso, né. Amém, querido. Cada vinda é isso, né, cada agenda ela tem uma importância profética, ela tem uma importância, né. Então todos os momentos que você está aqui, ativa isso ainda mais na gente, em viver as promessas que Deus tem para esse lugar. Amém. Glória a Deus. E é bom, é muito legal esse compartilhar seu, pastor, porque nós devemos nos mover no espírito, ter essa visão profética, É. saber que eu gosto de definir o profético da seguinte maneira, pastor, é que nós cremos num agir sobrenatural de Uhum. Deus. Então, por exemplo, dentro da música, eu sei que eu não vou para oferecer apenas uma música. Eu sei o que que ela pode fazer numa Uhum. região e nas regiões celestiais, né? Num lugar e nas regiões celestiais. Então, encontrar pessoas que se movem no profético, nessa sensibilidade profética, é essencial também para que haja uma mudança, né? Numa cidade, num bairro, né? Num estado, numa nação, né? Então, estar aqui com vocês também, isso é muito legal. A conexão dos céus com a terra, né. É isso aí, Precisa ter essa conexão, né. é isso aí. E como você tocou no assunto de Jaraguá do Sul, é, tem umas curiosidades muito legais aqui, né, que até você compartilhou conosco aqui, né, de Jaraguá do Sul ser uma cidade, como fala assim, segura, né, e qual que é qual é a movimentação de trabalho aqui, né, do que se vive a cidade, como que é aqui? A nossa cidade ela tem uma qualidade de vida muito alta, né, a nível Brasil. Ela sempre tá disparada no ranking ali, uma das melhores cidades para se viver em relação à qualidade de vida. E ela é a cidade mais segura do país, eu acho que é o quarto ano, eu não sei ali, mas tem pesquisas aí na internet, ela já vem assim, ano após ano, sendo a mais segura, do país, né. É uma cidade que tem uma gestão muito boa, né, uma gestão assim, de governo mesmo, política, é muito preocupada com a escola, a educação. A cidade cresceu muito nos últimos anos, você conseguir manter essa qualidade é um grande desafio para o poder público, conseguir manter essa qualidade, mas é uma qualidade de vida que, saneamento básico, o asfalto, a polícia presente, apesar do efetivo já ser muito pequeno para Jaraguá do Sul, mesmo assim é uma polícia presente, então você vê uma polícia que trabalha. Você vê uma polícia que cumpre com o seu ofício, Eficaz, né? é eficaz, né, realmente de maneira integral. Sim, sim. Então, você se sente seguro, né. E a nossa cidade é assim, uma boa educação, e veja só, né, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa cidade é uma cidade que trabalha muito, né, ela trabalha muito. E ela tem números de segurança altíssimos. É uma cidade guardada muito bem por homens, é uma Sim, boa sim. gestão. Mas a impressão espiritual que eu tive, sempre tive de Jaraguá é o seguinte: é muito segura, tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é pobre, e ao mesmo tempo é insegura, porque o nosso muro tem que ser o Senhor, Sim. né. Então, ao mesmo tempo, a impressão profética que eu sempre tive em relação a Jaraguá do Sul. Uma cidade que tem números, terrenos altíssimos, mas números espirituais muito baixos. Uma cidade que não é relevante no mundo espiritual, né. Então, é em cima disso que a gente tem trabalhado, é em Legal. cima disso. Trabalhado com intencionalidade, para que seja uma cidade que reconheça o Senhor como o grande vigia, o seu grande guarda, né, que Jesus seja o muro forte da nossa Sim. cidade e da nossa região. Que legal, hein, que legal. Eu particularmente, pastor, eu comento isso muito com a Priscila, né, eu sempre vejo Santa Catarina como um estado modelo que deveria ser espalhado, né,
para todo o Brasil, assim, sabe, porque a gente realmente sente que há algo diferente, assim, no nível de segurança, né, e tantas outras coisas até na parte de trabalho, Hum. né, gera-se muito emprego É aqui, né. absurdo, assim, hoje não tem mão de obra já, né. Então a mão de obra chegou um momento aqui, regional nosso, que você tem muitas vagas, tem pouca mão de obra, estamos vivendo isso aqui. É uma pequena crise, querendo ou não. O ministro Paulo Guedes, né, que foi da economia, no governo Bolsonaro, ele esteve aqui dando uma palestra, ele fez um comentário que Jaraguá é uma cidade modelo para o Brasil. Olha, Ele fez esse comentário, né, uma palestra agora há pouco tempo que tivemos aqui. É isso. Então, assim, emprego muito alto, qualidade de vida, vagas de emprego muita, qualidade de vida muito elevada. Santa Catarina é gostosa demais, porque você consegue ver dentro de um estado, inclusive belezas naturais de todos os tipos, todos os modelos, porque você tem serra, você tem frio, né? A região mais fria é nossa, ali é a região de São Joaquim. Ao mesmo tempo você tem o litoral, é, muito lindo, muito bonito. Tem o campo, tem cidades assim produtivas com indústria. Então, Santa Catarina tem é, essa diversidade muito linda, né? Muito linda. E você não vê uma, você anda por Santa Catarina, você vai ver algumas regiões que não tem essa qualidade de vida aqui, ok? Mas não é uma diferença muito gritante. É um estado que ele é bem equilibrado, assim. Ele tenta ser bem sim, equalizado. é, Não vem muita diferença exorbitante dentro do estado. Você vê meio que uma equalização, assim. É legal, interessante isso. legal, Interessante legal. isso. Agora, falando de você um pouco, né, você é de Jaraguá do Sul? Eu nasci em Chapecó, eu cheguei em Jaraguá com 3 anos. Eu me Certo. sinto jaraguense. Tenho um carinho por Chapecó, mas eu cheguei com 3 anos aqui, tenho E onde você Jaraguá como cresceu a minha aqui? cidade. Cresci aqui, o que eu mais fiz nessa cidade foi jogar futebol, eu joguei até 19 anos, busquei com todas as forças na época ser um atleta profissional. Comecei na escolinha com 6 anos de idade, aqui da cidade, o pequeno e a bola com o Birubiru, que era o meu técnico, e aí eu Mas era o Birubiru, aquele que não, era é jogador? outro, Ah, é outro, esse do Flu esse é o do Corinthians, né, isso, é. muito famoso, né. E o nosso não, ele jogou no Fluminense, foi jogador do Fluminense profissional e jogou aqui nos clubes do estado de Santa Catarina também. E aí eu joguei até 19 anos bola, eu nunca tive contato com o evangelho naquela época, né, minha família é uma católica não praticante, né. Eu nunca tive um ensino bíblico, abrir a palavra de Deus e ler. Eu lembro que eu fiz na igreja católica a primeira comunhão, Isso com quantos anos? fui enviado. A primeira comunhão acho que era 9 anos, eu nem lembro, 9, 10 anos, não Mas sei. seus pais frequentavam a católica, então? Iam, mas como eu falei, não tinha aquele, mas tinha aquele negócio assim, minha família é católica, tem que cumprir pelo menos os sacramentos, que para eles é sacramento, né. Aham. Tem que cumprir certinho, né. Então eu fiz a primeira comunhão, depois fiz o crisma, né, que eles falam que é o crisma, fiz o crisma também, e fui coroinha, cheguei a ser coroinha, porque, era uma didática que era aplicada ali na primeira comunhão, você eles faziam com que você tivesse essa experiência, né. Aí fui também, eh, e assim foi eu fui então o meu contato, assim, com as coisas de Deus, foi essa, só na igreja católica, mas de uma maneira muito fria, né, minha família não. Eu parei de jogar bola com 19, E por que você o parou? motivo principal, eu estava já numa idade avançada, então eu não tinha profissionalizado, eu tive muitas promessas, com 14 para 15 eu assinei um pré-contrato com o São Paulo, ali eu não podia assinar com nenhum clube, até eles me chamarem, então eu assinei um pré-contrato. Depois de um ano eu fui chamado, eu fiquei no Morumbi durante uns 15 dias, fiz um período de testes e eu não passei. E aí ficou a porta aberta para mim voltar para o São Paulo, no segundo momento. Mas eu não voltei porque eu fiquei jogando o Catarinense aqui, em Jaraguá, e fiquei muito ligado à cidade, e logo depois eu conheci, menina, né, comecei a querer namorar, coisa que eu não fazia, eu cuidava muito do meu corpo, era muito dedicado. É uma pergunta que eu ia fazer, desse período que você estava no futebol, você sempre foi um cara ou que você falou de menina agora, né, mas você sempre era um cara envolvido com bebida, essas coisas assim? Não, 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 sempre na sua. então até aquele momento não, eu era um atleta de alta performance muito dedicado, assim, era um vício até o futebol, né, porque eu não fazia outra coisa. Eu assistia tudo quanto é jogo de time que eu não tudo quanto é divisão, eu dava na TV direto, então não me via fazendo outra coisa. Quando eu vou pra noite, digamos assim, que daí eu começo a dar os beijos ali da adolescência,
aquela juventude mundana, Aham. né, sem Deus. Aí eu começo a beber. Aí depois eu começo a beber, ali por 17 anos, assim, começo a beber. E aí eu não tenho um controle, assim, eu já começo a me desviar do futebol, não tenho mais foco, né. E aí eu começo a beber e beber muito, assim, pra minha idade até inclusive. E entro numa vida de festa. Aí começa um namoro aqui, com uma menina, o outro ali, debaixo de infidelidade, não era fiel, né, nem um pouco, assim, e saía, assim, uma vida sem compromisso. E eu parei com o futebol e o principal motivo foi esse, por quê? Porque eu não tinha mais recurso financeiro, eu tinha uma ajuda de custo que eu ganhava do clube, mas eu não tinha um valor financeiro para me sustentar a minha festa, Aham. né. E aí eu falei assim: "Não, eu preciso trabalhar, né, eu preciso trabalhar". Eu morava com meu pai na época, os meus pais eram separados. A minha mãe, a gente tinha uma herança com ela naquele momento de muitos problemas psicológicos que ela teve, 30 anos que a gente lida com essas situações. Hoje ela está muito melhor, por honra e glória do Senhor, está num apartamentozinho que a gente colocou ela, está com meu irmão morando 17 anos, mas foi uma infância meio assim, muito disfuncional, né. Aí teve a separação, tudo. E eu morava com meu pai nessa época. E eu fui trabalhar para mim sustentar minha festa. Meu primeiro emprego foi em Joinville, Hum. fui morar na casa da minha avó, minha falecida avó Maria, tenho muita consideração por ela. Eu tive algumas mães Sim. na minha infância, né, que fizeram esse papel, mães de atletas que jogavam comigo, uma tia minha, a Sônia, fez muito esse papel, a minha avó também. Eu falo que quando eu conheci a Manu, a minha esposa, até a minha sogra fez esse papel também no primeiro momento de mãe. Eu lembro que ela pegava minhas camisas brancas, que eram amarelas, e ela deixava mais alvas que a neve, né. Porque eu tinha uma vida assim que eu não era uma pessoa organizada, eu Sim. não era, enfim, uma vida descompromissada, né, pastor. Com dívida, muito jovem com dívida, porque festa, descabeçado, né, não tinha controle nenhum. Então a minha vida era assim, minha sogra inclusive contribuiu muito para isso, né, meu sogro também. E a minha esposa foi fundamental. E Mas aí a sua esposa chegou chega você tinha quantos anos? eu estava com 20. Eu tô com 23, foi para 24, é, 23, é, porque foi praticamente um ano depois eu me converti. Nós estamos em 2025, eu me converti faz 12 anos, 12 12 anos. anos que eu me Tá, converti. então nesse período que você arranjou um outro emprego, né, que você É, foi trabalhar, tudo tal, foi 12, nesse 11 período que anos. você conheceu ela? Eu conheci ela com 12 anos, faz 11 anos que eu me converti, nós ficamos um ano juntos, Tá, então faz 11 anos que eu me converti. Então eu conheci ela. E nesse primeiro ano, nesse bloco, então fui pra festa ali e tal, fiquei nessa certo. vida, conheci ela no Que mundo, também não era cristã também? ela estava afastada, Estava e afastada, ela tá. estava pagando um preço alto por isso, porque Sim. ela conheceu Jesus na adolescência. Nós nos conhecemos num baile, aqui no sul tem muito baile, né, então o nosso conhecer não é, exemplo pra ninguém de Uhum. igreja, né, somente para os jovens que estão nos escutando, a gente tem a juventude que eu falo muito, dou meu testemunho para eles, mas foi a forma que Deus, acabou fazendo na época. Eu, por vir do oeste catarinense, minha família, meu avô era gaúcho, né, eu vim numa tradição, até gaúcha, assim, de musicalidade, a origem, né, de música tradicionalista, Sim. nativista. Então eu ia acampar em rodeio, eu quando Usava juventude as bombachas, usava tudo aqueles negócio. bombacha, até pouco eu tenho lenço em casa ainda, tenho Sim, sim. bombacha ainda, né, gosto muito da tradição, é uma tradição que eu acho muito linda, assim, tenho um apreço por isso. E eu acampava, e aí eu ia daí depois eu fui pra baile, né, pra rodeio, pra baile e tal, e bagunça, né, e bebida, aquela coisa tudo junto. E aí num momento desse eu conheci a minha esposa, foi num baile, né, Certo. eu me aventurei a cantar uma época, viajava com o Conjunto Gaúcho, e tipo, quando tinha um baile, assim, das bandas conhecidas que vinham pra cá, o pessoal sempre chamava pra cantar, ter uma participação. Olha. E aí naquela noite eu tinha tido no rodeio um festival de canção nativista, até eu ganhei com um amigo na época, tocava gaita, eu ganhei. E à noite tinha um baile, ela foi no baile e eu já tinha visto ela numa outra festa, assim, e eu já tinha falado: "Essa lemoa aí, se ela me der uma moralzinha, eu caso com essa mulher aí, se ela Olha só, essa é a mulher pra casar, né", que já legal. falando.
Só que não sabia eu que eu estava falando com Deus, de alguma forma, né. Não sabia eu que lá no fundo, Deus tinha algo preparado lá na frente, né. Teve uma vez que eu fiz um encontro com Deus, Hã. fiz em Curitiba, lá na Shalom, e eu fiz um encontro com Deus lá e um pastor lá disse assim: "Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou", né. E depois eu entendi, né. E aí ela estava lá, a gente deu uma chegada nela lá e a gente começou a conversar depois, e foi indo e quando eu vi eu já estava enviando um buquê de flores na casa dela e pedindo ela em namoro. Realmente É, em namoro. E aí começamos um namoro totalmente disfuncional. Então tem a sim, família disfuncional, pastor, e tem o namoro disfuncional. sim, Os nossos solteiros estão nos ouvindo aí, existe o namoro disfuncional, viu. O meu começou dessa forma, sim, porque eu fui morar dentro da casa da minha sogra, né, fui morar lá, e não dá, onde tem uma família estabelecida não tem como estabelecer outra, né. E eu aquela fase ainda bebida e baile, eu estava com ela, mas gostava, né, dela, eu já amava ela, eu sabia que era algo diferente que estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia ser fiel àqueles namoricos que eu tive, e eu com ela estava mudando alguma coisa em mim. sim. E aí a gente viu um momento muito difícil, assim, meu sogro e minha sogra presenciaram eu inclusive em momentos de desrespeito, enfim, e e aí foi difícil, foi um inferno, assim, pastor, a gente viveu o primeiro ano eu era um homem muito agressivo, eu perdi o controle, assim, com a bebida. E no começo era só love, né, Sim, primeiros meses, aquela paixão, mas depois ela viu o que estava realmente escondido dentro de mim, né. E a Manu ela passou, assim, um primeiro ano de muita dor, assim, muito abuso, assim, emocional, eu fiz ela passar, né. Aí depois eu levei ela morar comigo em Joinville, eu comecei uma empresa, eh, levei ela, tirei ela da casa do meu sogro e tal, ela foi morar comigo lá, alugamos um apartamento, aí piorou de vez, aí piorou de vez. E aí foi nesse momento de desgraça, assim, de perca, então, eu era um homem descontrolado ao nível de você compreender, assim, pastor me dá um nível aí, assim, do que celular quebrado e computador era coisa comum. tranquila, assim, normal. Aham. Mas eu tinha uma Saveiro da empresa, uma vez eu estava tão alcoolizado, tão endemoniado, né, porque ali é a bebida alcoólica naquele nível é uma porta para demônios. Sim. Eu parei o carro na BR-101, no meio da BR, e falava pra ela assim: "Nós vamos morrer hoje". Parei no meio da BR o carro, Uau, até um caminhão bater na gente, até um caminhão vir e passar por cima de nós. E ela gritava dentro do carro, meu Deus. assim, demônios, assim. E isso aconteceu comigo, na minha Sim, sim. vida. Então, hoje quando a gente ministra cura, quando a gente tem aqui na igreja o Eles ou Elas no Origem, que é um momento de cura, a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo ali, Sim, sim. né. E e aí pastor de Jesus entrou na minha vida, né. E como foi isso aí, pastor? Cara, assim, ó, eh, Como como foi o processo, eu né, pra confesso você pra che você que eu prego, né, eu prego. Hoje a gente tem amigos especiais como você, mas a gente tem uma igreja linda, mas o que mais mexe comigo é contar isso, né. Então as lágrimas elas é, sempre estão presentes, né. Porque eu tinha loja, daí, ela tinha ido embora, né. Aí chegou um ponto que ela foi embora, né. Era uma sexta-feira eu acabou o expediente da empresa, eu levei um amigo lá pra casa, um amigo que traía a esposa, era um cara totalmente e ela não gostava, né, dessa pessoa, com razão, influência, né. E aí eu levei ele, a gente bebeu e ela não queria ninguém lá. E eu levei, nem dei bola pra ela, a gente ficou bebendo e no outro dia tinha um jogo de futebol do Joinville, eu sempre torci para o Jack aqui na região. E aí eu fui no jogo de futebol do Joinville e lá bebi também. Acordei de manhã, fui pro jogo cedo, deixei ela em casa. E teve o jogo e voltei alcoolizado e ainda cobrei ela de almoço, de café. E aí ela não aguentou mais, ela pegou as coisas dela e foi embora. Porque assim, foi uma sucessão de um filme de terror.
Uma vez eu joguei álcool no apartamento inteiro pra Uau. queimar a gente lá dentro. Meu Deus. Aí eu fechei a porta do apartamento e escondi a chave. Uau. E não era álcool esse pra limpar móvel, tá? Era aquele álcool 90 e pouco. Sim, sim, sim. E eu tinha uma caixa de fósforo na mão e eu jogava e não queimava. Uau. Mas água, assim, Deus. era muito álcool. Não queimava e ela gritava. E então foi muita coisa. Daí ela pegou e foi embora naquele dia. E eu passei o final de semana inteiro bebendo e fazendo festa. Na segunda-feira, quando eu cheguei pra trabalhar, minha ficha caiu, né? Eu falei, cadê minha esposa? Que ela trabalhava comigo. Como é que vai ser? Eu tenho que sair atender cliente. Aí eu sentei na minha mesa e eu comecei a chorar um choro, uma lágrima diferente, Sim. uma lágrima de dor, assim, da minha alma. Nisso chegou o meu funcionário, eu tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha na conta da empresa naquele final de semana. Eu não tinha dinheiro nem pra abastecer o carro, ele me deu R$ 50 dele emprestado, meu funcionário. E contei o que aconteceu, ele tentou me acalmar e foi trabalhar. Eu fiquei ali. E assim, nesses momentos da nossa vida, eu creio que sempre vai ter dois caminhos. Você pega a hora de você, uma encruzilhada, né? Você escolhe, né? Ou dar passos largos para as trevas, ou caminhar em passos largos para a tua promessa, para o teu propósito e para a maior herança nossa, que é o reino dos céus. E nessas horas da nossa vida de crise, do fundo do poço, o diabo ele sempre chega com uma proposta. Mas Jesus nunca esquece da gente. Jesus nunca esquece. Aí vem um cliente meu que tinha uma vida toda errada, nunca foi na minha loja, naquele dia ele entrou, fazia muitas obras em Joinville, eu ia na obra atender. Ele chegou ali, e eu acabei contando pra ele o que aconteceu. Ele falou, tu é um cara novo, tu é empresário, larga essa mulher, queimando em casa o marido. Sendo boca do inferno mesmo, ali. Que tipo de conselho que... Ele traía a esposa, vivia fazendo coisa errada, então pra ele era normal aquilo, né? E eu escutei aquilo e nisso chegou uma outra pessoa e eu disfarcei o choro. Ele saiu e chegou um outro cliente. Esse cliente que chegou, ele pediu para mim se estava tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. Eu nunca tinha visto a pessoa. E enxuguei um pouco as lágrimas ali e disfarcei. Aí ele falou, tá tudo bem mesmo? Você tem razão? Tem certeza, né? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele olhou para mim e falou, senta aí na cadeira, eu quero falar contigo. Eu falei, o cara dentro da minha loja. Aí eu sentei. Na hora que eu sentei, que eu olhei pro rosto dele, eu comecei a chorar. Uau. Aí chorei, não segurei mais. Aí contei para aquele homem estranho quem eu era. Falei, cara, não tenho controle com a bebida, fico agressivo. Faz 1 ano que a minha esposa passa coisas terríveis comigo. Contei tudo. Aí no final ele falou assim pra mim, tu ama ela? Eu falei, amo. Quer ela de volta? Eu falei, quero, mas ela não me atende, ela não... Aí ele disse assim, ela não vai te atender. De jeito nenhum. Liga pro teu sogro e fala com ele. É o sogro um alemão puro, de Jaraguá, 2 metros de altura. Tu olha pra ele, já se treme todo. E aí eu liguei, ele tem uma oficina mecânica que há 35 anos, com uma história na cidade. E eu liguei pra ele e ele falou assim, 8 horas da minha casa. Só falou isso. O seu sogro? Meu sogro. Para 8 horas eu tava lá, eles estavam me esperando, não foi fácil. Ali naquela mesa eu chorei, minha sogra tava bem irredutível, né, para a volta, porque a filha ali. E ele falou, falei para ele quem eu era, eu contei tudo, né, para eles. Falei, eu preciso de ajuda. Aí ele falou assim, não, a gente gosta de você e a Emanuela vai voltar para casa. Pode voltar e resolver o problema de você. E a gente voltou. Aí ela voltou e ela falou, senta aqui na cama. Eu sentei na cama no nosso quarto, naquele apartamento, e ela disse assim pra mim, ela voltou e disse assim, naquela cama, o último lugar no mundo que eu gostaria de estar aqui dentro, porque aqui eu vivi os piores momentos da minha vida. Uau. Mas se Deus tem algo pra nós, daí ela falou de Deus, porque ela nunca tinha falado. Uau. Mas se Deus tem algo pra nós, número 1, nós vamos procurar uma igreja evangélica. E número 2, porque nós íamos na missa até com a mãe dela, pai dela. Número 1, nós vamos procurar uma igreja evangélica. Segundo, tu vai procurar um psiquiatra porque tu é louco. Eu só disse sim, né? Falei sim pra ela. Amém, tudo certo. Eu fui no psiquiatra naquela mesma semana.
Ele falou que eu ia morrer antes dos 30 anos, se eu continuasse naquela didática de vida, vivendo daquela forma. Fiquei 1 ano tomando Rivotril, né, sem tratamento, um sossega-leão ali, Sim. colocar tudo em ordem. E já tô no lucro, já tô com 35, então já, né? E ali, pastor, a gente foi procurar uma igreja. E eu peguei ela pela mão, levei ela na loja. Aquele rapaz tinha me deixado no cartão, ele tinha uma loja no shopping, e eu levei ela na loja dele. Falei, vamos lá, tem uma pessoa que me ajudou pra mim fazer o que eu fiz, né? Eu levei ela lá. Aí quando eu cheguei, ele veio, eu falei, tá aqui minha esposa voltou, eu vim aqui te agradecer. Eu, do meu jeito, né? E ele não tinha falado nada de Jesus, nem de igreja, ele só tinha falado o que eu tinha que fazer. Sim. E aí ele me olhou e falou assim, eu só parei lá na tua loja porque o Espírito Santo de Deus falou pra mim parar. Uau. Quando eu estava passando de carro, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, tem um filho meu ali que precisa de ajuda. Eu tenho um grande propósito na vida dele, um grande propósito. Meu Deus. E automaticamente eu parei meu carro. Uau. E só tinha você ali. E tudo que o Espírito Santo me pede eu faço, porque eu fui desobediente e eu paguei um preço muito caro. Aí ele me fez um convite, ó, vai ter um trabalho de homens que é feito na penitenciária, aqui de Joinville, e eu quero te levar, é um culto. Eu falei, cara, penitenciária. É. Aí eu falei, mas eu não tenho como dizer não pra ele, né? Sim. Eu falei, não, eu vou, aceito. E fui. Era no dia seguinte. E cheguei lá, revista, aquela coisa toda, documento, entramos. Tem a ala evangélica e tinha uma banda dessa ala que já estava formada. Eles tocavam bateria, violino. Cara, tinha uma banda top, pastor. Ó. Top, top. E essa banda tinha contato físico com a gente. O restante fica na cela para trás, numa área, né? Essa banda, porque é evangélica, se converteu, né, tinha contato com a gente. E eles iam tocar, ia começar o culto. Eu tava que nem um estranho lá, um peixe fora d'água, não sabia o que eu tava fazendo ali. Não sabia o que era direito um culto, né? E tinha pastores, tinha obreiros, né? Enfim, tava bem receoso, né? Até o momento que a banda começou a tocar. Então, quando nós falamos do EDMA, quando nós falamos da adoração, vamos pegar aqui a musical, né? Vamos pegar a instrumental. Eu sou o fruto disso, de uma vida que foi tocada primeiramente Através do louvor. não pela pregação, mas pelo louvor, Uau. né? Então, o cântico, né? Ele rasga o coração, ele abre o coração, né? Foi isso que você sentiu lá na hora, assim, na hora que eles Porque o começaram. que aconteceu? O violão passou, o primeiro acorde ali, né? Acho que é isso que fala, você. Acorde, é esse? Quando fez assim, a primeira nota, Sim. que começou a entrar, então eu senti uma coisa no meu corpo. Eu falei assim, mas o que é isso aqui? Né? Um fogo e uma tremedeira. E aí quando começou a voz, entrou a voz, a lágrima. Comecei a Você chorar. lembra? Consegue lembrar do louvor que é? Não lembro o louvor. Não? Não, eu lembro desses momentos, eu não Sim. lembro o louvor. E aí, mas era um cântico, né? Sim. Provavelmente era um entra na minha casa, entra na minha vida, devia ser algo assim na época, né? Devia ser um cântico desse padrão, né? E aí eu chorei muito e eu só lembro da hora que eu tava sendo acordado, despertado, caí. Uau. Eu tava sendo despertado pelos pastores que estavam ali e eles estavam fazendo o apelo para mim receber Jesus no meu coração. Uau. Aí eu lembro que eu respondia só uma coisa, eu falava compulsivamente sem parar. Eu dizia assim, eu quero Jesus e ele é real. Como se eu tivesse visto Jesus. Eu quero Jesus, ele é real. Eu quero Jesus, ele é real. Eu Uau. falava assim, ele é real. Aí como se eu quisesse convencer os pastores de que, né? E eu doido assim, uma experiência, eu falava para eles assim, cara, ele é real. Eu lembro que eu falava isso. Ele existe, eu dizia assim. Uau. Aí E aí foi muito forte, porque eles meio que largaram os presos para cuidar de mim. Foi uma conversão muito impactante. Então, o Espírito Santo falou a primeira vez ali comigo, Meu Deus. porque eu ouvi, no dia da minha conversão, no dia do meu receber Jesus, fala que a conversão é um processo, né? Mas no dia de eu receber Jesus no meu coração, eu já ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz dele. E ele dizia assim para mim:
eu te trouxe dentro desse presídio para mostrar para você que você estava mais preso do que aqueles que estão aqui dentro. Rapaz, era isso que estava aqui dentro de mim, assim, né, para falar para você, rapaz, Eu ouvi isso. olha, Testemunhei já em seguida. Eu estava 15 dias de conversão, eu estava testemunhando isso já. E nos movimentos da igreja, né? Aí eu fui congregar nessa igreja que fazia esse momento com os homens lá foi a igreja assim que me gerou, né? O Coronel Facchini, o pastor Facchini na época, aí Jade. E aí eu dei meus primeiros passos nessa igreja, aprendi tudo ali, e ali eu fiz curso bíblico discipulado, mas só pegando o dia do presídio eu voltei para casa. Aí quando eu voltei, a minha esposa tinha um sofá azul, parecia aquele azulão do São Caetano, o time lá do interior de São Paulo, assim. Eu tinha um sofazão azul que eu ganhei do nosso cunhado, do meu cunhado, e ela tava sentada no sofá com os pezinhos para cima, tipo, como se fosse roendo unha, assim, naquela expectativa espiritual, tipo assim, o que vai acontecer com o Murilo lá? Como que o Murilo vai voltar de lá? E eu entrei no apartamento, pastor, naquele apartamento onde o diabo passeou, eu entrei naquela porta e eu corri para o sofá e eu dobrei. Eu me lembro do pé, porque o pé dela estava em cima do sofá e eu beijava os pés da minha esposa. E eu me ajoelhei na frente dela, eu beijava os pés e eu falava assim: me perdoa pelo monstro que eu fui. Me uau, perdoa por tudo aquilo que eu fiz para você. meu Deus, hein, Eu quero te dizer, Jesus é real. Jesus existe. uau, E hoje ele mudou a minha vida. meu Deus, E nunca mais eu vou ser o mesmo. E foi uma conversão perca total, assim. Aí eu me lembro que tinha os encontros de família, os movimentos de muita festa com muita bebida. E aí nos primeiros minha primeira semana eu ia, aí eu tomava cerveja, tomava muita cerveja, né. Aí eu tomava uma cerveja, aí eu pegava a segunda cerveja, aí eu não tomava mais. Eu falava: "Meu Deus, velho". Aí sei que fui no segundo momento, eu fui lá, tal, outro encontro, pegava uma cerveja, tomava. Aí acho que foi na terceira vez, assim, que eu fui depois desse dia tomar cerveja, terceira ou quarta vez, eu fui tomar e quando eu tomei água, não tinha gosto, tinha gosto de água. sim, Aí na hora, assim, eu não sabia me mover no espírito, ou não sabia dialogar com o Espírito Santo, né, eu falava assim: "Deus, mas isso aqui não tem gosto, né, de cerveja e tal". Pastor, aí eu não bebi mais, assim. uau, Aí eu não bebi mais e tal, e aí daí encontramos a igreja, que era o psiquiatra, o tratamento começou e era a igreja. Aí encontramos a igreja, e ali eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu me lembro que nessa de encontrar a igreja, eu fui numa outra igreja e um profeta, uma igreja devia ter umas 400 pessoas, um culto lotado, tinha gente de pé. Eu estava com uma camisa vermelha, eu lembro a camisa, porque foi o primeiro culto que eu fui após o presídio. E uhum, aí eu estava com uma camisa vermelha e eu estava lá nos fundos da igreja, e longe dos olhos dele, e ele: "Você aí atrás que tá de vermelho". E aí é, eu não achei que era comigo. Aí tinha um obreiro, tava no staff ali, tava servindo. Aí ele veio até mim e ele falou: "É com você". Aí o obreiro veio do meu lado e o pastor: "Não, é você mesmo?". Aí eu fiquei de pé, né. Aí o obreiro falou: "Levanta". Daí eu levantei. Aí ele falou assim pra mim, o profeta, a igreja lotada, parou a igreja. Aí ele falou assim: "Não, com você não é daqui. Não é aí que eu tenho que falar. Com você eu tenho que falar do altar. Então vem no altar". Aí eu vim até o altar da igreja, uma igreja comprida, eu fui caminhando. Espera aí, o que tá acontecendo, né? Não entendia nada. doideira, né, Aí eu subi naquele altar e ele falou assim: "Contigo é do altar, porque o que Deus tem para ti é do altar", uau, né. E o que que aquele homem no primeiro a primeira palavra profética que eu recebi, primeira, ela é tudo que eu tô vivendo hoje. uau, Deus vai te confiar um povo, Deus vai te tirar da onde você tá, do sustento que você tem. Nesse nível, tá, pastor? Você vai viver da fé. E eu uau, tinha empresa, né? sim, sim, Então você vai liderar em outro lugar, ele começava a falar nessa magnitude, assim. E Deus vai te dar um povo muito fiel, né? Tal, tal, tal. uau, E eu te vejo com o microfone e tal, nesse nível. Então foi a primeira que eu recebi, assim. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo na igreja, uma igreja muito. antes de você continuar
nessa parte de crescimento, né, que a gente quer saber o desenvolvimento seu dentro da igreja, né, como que Deus começou a te ativar para as coisas. Mas teve algo que você falou assim para mim que eu acho que é importante a gente citar aqui, porque o intuito desse podcast também, né, eu sei que tudo que você está falando já está ministrando no coração das pessoas, porque a gente sente o ambiente do Espírito Santo, tudo, né? Mas teve um fato muito curioso que você falou, assim, que, antes de dar o ápice, né, da tragédia familiar e que a pastora, né, hoje a pastora, né, ela já não estava mais com você e você gastou todo o dinheiro da empresa, e ali eu creio que existem pessoas que vivem uma realidade como essa, assim, sabe? Hoje, né? Muitas pessoas que estão procurando aí nas bebidas, Aham. né? Nessas coisas todas, gastam, usam o seu dinheiro, um dinheiro que poderia ser investido na família, né? Para um desenvolver melhor, mas estão se afundando Hum, nisso, sabe? Sua vida é um testemunho hum. muito claro, né? Do agir de Deus. O que que você poderia orientar para essa pessoa? Então, eu tive essa juventude minha, quando eu naquela transição futebol, que eu conheço um pouco a bebida e a festa, eu começo ali, até por conta da família disfuncional, e eu só joguei bola, mas eu depois com o entendimento em Cristo, a gente vê olha para trás e vê: "Meu, olha, aconteceu isso comigo por conta disso", né. Então, nós temos uma crise mundial que é a falta de identidade, né. Então, quando nós temos o episódio de Pedro com Jesus, "O que estão dizendo aí que eu sou, né? Tu Uhum. és o Cristo, o Filho do Deus vivo". E depois naquele bate-papo totalmente espiritual, de cura, né, e Pedro também recebe uma identidade, depois na didática da igreja, com ele, Jesus dizendo: "Eu sou a pedra", né, "Sobre essa pedra, tu és pedra, mas sobre essa pedra edificarei a igreja". O Pedro recebe uma identidade também, de um homem agora com Jesus, com Cristo. E então, a minha crise maior, pastor, em todo esse movimento foi eu não tinha identidade, porque eu ficava, cara, assim, ó, era bebida, era até gêneros musicais, eu estava em tudo quanto é canto, eu tentava agradar todo mundo, eu tentava ser amigo, assim, sabe, eu tentava me envolver Você tentava se eu preencher. tentava me preencher, cara. E eu nunca era eu tinha uma falta de acabativa muito grande, porque eu não conseguia terminar nada. Aí os meus primeiros empregos eu ficava pouco tempo. Então, assim, era uma identidade, faltava ter então esse preenchimento no teu coração, que hoje talvez como eu, você usou com droga, porque a bebida é uma droga, né, o exagero da bebida é uma droga. Eh, a prostituição, né, Sim. eu sempre falo assim, a diferença da da prostituição, aí que o mundo diz como profissão, né, que o mundo coloca dessa forma, mas a prostituta e eu, tem que falar de mim, né, a minha juventude, a única coisa é que não tinha dinheiro envolvido, né, mas nós nos prostituímos. Eu me prostituí, né, eh, enfim. Então esse preenchimento do coração, cara, assim, ó, o teu coração, ele foi feito sob medida para caber só Jesus. Ó, é isso aí. Então assim, ó, não tem como. O teu coração, dentro da cardiologia, né, tem um formato lá, tem um desenho do coração, você entra aí no Google agora, Hã. coloca ali como é o coração, né. Só que a grande verdade espiritualmente, o teu coração ele tem um formato da cruz, né. Nós somos formato da cruz. Então, em nós, ó, só cabe a cruz. É isso aí. Em nós só cabe Jesus, né. Então, vamos pegar o nosso corpo, ampliar um pouco mais, em nós só cabe Jesus, né. Então, ele, né, é o que cabe em nós. Então nada vai preencher. Vem o momento, vem o efeito passa. A minha esposa, ela conheceu Jesus na adolescência, ela se afastou. Em tudo isso, ela estava pagando um preço muito caro. Ela estava pagando, Sim. tanto que ela testemunhou isso depois e testemunha hoje. O que ela pagou por se desviar dos caminhos do Senhor. E ela preencheu com festa eletrônica. A minha esposa ia muito para festa rave, muito êxtase, né? Muita droga sintética. Ela usou muita coisa assim. E ela testemunha hoje para jovens Sim. dessa tribo que praticam isso. E
Tanto que é que a gente tem um monte de jovem na igreja hoje que era dessa tribo, de festa, rave, essas coisas estão aqui, porque a pastora só fortaleceu ainda a conversão deles, Sim. quando ela trouxe o testemunho, né? Então, o preenchimento do teu coração é só com Jesus. Jesus, ele faz a obra completa, ele não entrega a casa sem janela, sem porta, ele faz a obra completa. Então, tudo aquilo que você tem trabalhado com a força do teu braço, ou tentado preencher com aquilo que o mundo oferece, nunca vai ser, nunca vai ser o suficiente para você. Então, hoje é droga, amanhã é, é outras coisas, outros prazeres dessa terra que o inimigo vai oferecer para você, e vai assim, é uma continuidade para uma vida pesada, para mochila pesada. Então, se você está nesse podcast e de alguma forma a gente pôde alcançar você, é para que você possa largar hoje essa mochila pesada. Você deixa essa mochila pesada que você tem carregado para trás, que está matando as tuas emoções, matando o teu corpo físico, está acabando com você, e Uau. você possa receber a vida abundante que Jesus prometeu. De Essa é a vida. Jesus. Uau, uau. Agora, a coisa linda de tudo, né? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Jesus veio para nos dar vida e vida em Vida abundância. abundância. Então, o que acontece? Né? Outra coisa, porque você não via esperança assim, né? Não tinha assim, tem esperança para mim, né? Você foi correr atrás de ajuda, né? Mas essa atitude sua de se dispor, não, eu preciso, alguma coisa precisa É, mudar, né? Isso foi um fator determinante, né, para que você pudesse ter essa eu vida transformada hoje, né? Isso, pastor, porque eu tenho assim comigo, né? O processo de cura vai até onde você permite. Então, se o diabo mata, rouba e destrói, me aponta que ele quebra a porta e invade a casa. Ele não tá nem aí. Como ele entrou na minha casa. Agora, Jesus é cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, é uma decisão pessoal. A cura, a base de uma cura está no reconhecimento. Então, cura tem tudo a ver com reconhecimento. Não existe cura sem reconhecimento. Então, na aplicação dos milagres que Jesus operou nos evangelhos, nós vamos ver de forma muito clara que a fé dele operou porque houve uma fé inicial, um passo inicial de fé de quem o buscou. Você vai Sim. ver a mulher do fluxo de sangue passando por suas limitações, indo até ele, né? Você vai ver a fé do centurião, ele vai dizer que não teve fé igual aquela. Uhum. Eu falo até a fé do centurião, é uma fé diferenciada, né? É uma fé que nós temos que buscar, né? É, Jesus disse que não havia visto ainda naquela magnitude. Então, até para fé tem processos, sim, até para fé tem níveis, né? isso. Então, quando fala de um grande mostarda, está falando, tem do grande mostarda, mas tem dimensões de fé. Então, que a gente busca isso. Então, o processo da minha vida aconteceu, pessoas me ajudaram e foram fundamentais. Uau. Pessoas foram ferramentas de Deus na minha vida. Todo processo seu de cura, Deus vai usar pessoas, né? Não para falar o que você quer, mas para falar o que você precisa. Legal esse ponto também, né? Porque né, a gente está levando nessa direção aqui, pastor, por enquanto, né? Que a gente vai dar continuidade na sua história, mas é porque talvez os vínculos de amizade que a pessoa está tendo hoje Nossa! está trazendo essa destruição na Aham. vida dela, né? Talvez os vínculos de amizade que você tem É, hoje já acabou com seu casamento, né? Te afastou dos filhos e tantas outras coisas. Mas a partir do momento que você fala assim, não, não, eu quero uma mudança, você vai procurar pessoas que deram certo, é, né? é, Que tiveram suas vidas é, transformadas, né? E que, graças a Deus, tiveram a família restaurada, né? Temem a Deus. Então, é uma decisão de cada pessoa, né? é. Escolher certo, né? Escolhendo boas mesas, né, pastor? É, Boas mesas, o salmista vai dizer no capítulo, Salmo de número 1, sobre a roda dos escarnecedores, a mesa tóxica, né? A mesa sim, das impurezas, a mesa, a mesa que foi oferecida a Daniel, a mesa que ele renunciou, a mesa da Babilônia. Então tem que cuidar com essas mesas, né? Essas isso, mesas estão por aí hoje. é verdade. Elas estão por aí. E esse coleguismo desse mundo, ele mais destrói do que constrói, né? É, Veja só, tem os amigos de Deus, mas também tem os amigos do diabo. A gente busca ser amigo de Gregório falou assim: eu quero ser amigo de Deus. é isso aí. Gregório falou, né? Aham, A gente busca, né? A gente ser amigo, mas também tem quem busca ser amigo do diabo. E os amigos do diabo são reconhecidos pela sua vida tóxica, pelos conselhos, né? Separa aí, tu é um cara novo, aham. tem empresa.
essa mulher aí não te merece, né? Não é mulher para você. Então, e nos momentos de decisão, vai ficar muito latente. Os Sim, amigos de Deus e os amigos do diabo. O diabo sempre trabalha, né? O diabo sempre trabalha. É importante dizer, o diabo, Jesus derrotou o diabo, sim. Jesus derrotou o diabo na cruz. Mas ele está perambulando aí pelo mundo, né? Com seus demônios aí, como um leão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Então, esperando, aguardando uma oportunidade. sim. Quem dá oportunidade é a gente. É. É a gente que dá, né? Então, a cura é o reconhecimento. Para mim foi fundamental. Não, a minha cura não foi dentro de 6 meses. Ela não se deu dentro de um ano, né? Eu, como pastor, ainda curo áreas da minha vida. Volta e meia eu estou revendo processos, né? Hoje, claro, eu sempre falo, né? A UTI, a UTI são os casos mais graves, né? Então, os casos mais graves da minha vida. Hoje eu sou um homem curado, sou um homem lavado, remido, centrifugado, alguém pelo sangue do Cordeiro, né. Mas a gente revê processos, Sim, pastor. A gente sempre está atento, né, com porque ele certeza. tá como um leão. É isso aí. Então a gente sempre está visualizando: "Pô, tá ajustado aqui, eu preciso rever isso aqui". E como pastor eu tive processos, ainda, importantes, que eu tive que ser curado. Já como pastor, já Sim, com a sim. igreja fundada, né, fundada, eu ainda estava fazendo ajustes no meu casamento, né, e foi isso que aconteceu. Nos primeiros passos, eu me lembro que um casal de pastores veio para nossa casa, porque o casamento era UTI, né, era o Aham. e eu lembro que a gente na sala da nossa casa e aquele casal falou assim, a gente discutia muito, né, e a gente não tinha vergonha de discutir, podia ser na frente de qualquer pessoa. A gente discutia na frente e aqueles pastores foram para tratar a gente. E ali a gente Isso já olhou, depois da conversão. depois da conversão. Aí nós olhamos um no olho do outro e falamos tudo de ruim, assim, que a gente não gostava no outro. Cara, daí a minha esposa começou, né. Eu não tinha nem força pra falar dela depois. Eu falei assim: Despejou o balde. "Meu, mas detonou, assim, detonou". E aí eu falei: "Meu Deus, eu sou ruim mesmo". No fundo, cara, como eu era uma pessoa sem Deus. Como eu não tinha Deus, né. Deus é amor, cara, Deus é Sim, pai, Deus é paz, né. é isso aí. Né, eu não tinha essa paz, esse shalom de Deus, eu não tinha na minha vida, essa paz. Eu era um homem terrível, cara. E foi duro, né, mas foi preciso, foi eficaz. E aí foi assim, então, a nossa jornada. Eu dei os primeiros passos na igreja, logo já fiz um primeiro curso que eu fiz, nunca me esqueço, um curso bíblico discipulado muito bom. Então, eu queria perguntar justamente isso, porque você recebeu a palavra lá, né, vem para o altar aqui, é no altar que eu quero falar, porque Deus tem coisa para você no altar, né. Então, a partir deste momento então, como começou o processo mesmo de você sentir que você começou a ser ativado em Deus, É. como que foi? Aí, assim, eu não tinha ideia do que era, Porque tudo né. era muito novo, né, Isso. tudo era Aí, tudo tipo no começo, altar né. tipo altar, Aham. mas o que que é isso, né? E a minha esposa, ela sempre foi muito do ensino, muito dedicada à aplicação bíblica inclusive na adolescência lá, ela participou de célula, tudo, né. Ela já Ela tinha entendia entendimento, claro, ela essa tinha linguagem, né. o mapeamento bíblico ali, ela sabia os Sim, livros sim, e tudo sim. mais, né. E eu lembro que, pastor, a primeira bíblia que eu comprei foi a do Jim Swaggart, a do Hã. expositor, a de estudo, e eu fui e já comprei logo a bíblia dele, porque eu queria comer aquela bíblia. E realmente, eu li a bíblia toda rapidinho, assim. E eu lembro numa das leituras eu falei assim para ela, né, querendo compartilhar com ela. Falei: "Olha só, aqui em Coríntios diz isso, tal, tal, tal". Aí ela olhou para mim e falou: "Sim, sim, Paulo falou isso". Aí eu falei: "Não, Coríntios falou". Ah, Falei: "Não, você tá errado, é Coríntios, eu tô lendo Coríntios". Então foi um processo. sim, sim, Aí sim. eu fui para o curso bíblico discipulado, daí eu comecei no discipulado ali, um curso bem gostoso para principalmente novo convertido. Nossa, daí tu vai absorvendo, aquilo é maravilhoso, é gostoso demais, né. Eu já vi o valor do casamento, eu falei: "Cara, eu tô em pecado". Eu já fui entendendo que era pecado rápido. Falei: "Eu tô em pecado, eu não sou casado Sim. e tal, né", ali, e aí eu já na hora já, eh,
fui falar com o meu pastor, isso segundo, terceiro mês que eu tinha me convertido. Rapidinho já. Eu fui falar com ele, daí, não, vamos casar e tal. Aí a gente ia fazer uma festa grande, daí não tinha dinheiro, eu com a cabeça toda querendo agradar todo mundo ainda. Eu ia perguntar isso aí. Aí eu não tinha essa nova identidade ainda. Então, em relação aos amigos também, até os amigos do passado, como que ficou esse negócio? Reciclou, daí assim, reciclou. Eu não andava mais, eu Certo. sumi. Eu desliguei o disjuntor, aquelas amizades. Elas não participaram mais da minha vida. E eu caí de cabeça na Bíblia, eu caí de cabeça no ensino. Eu me apaixonei pela igreja. A dinâmica da igreja, o cheiro da igreja, então tudo que tinha na igreja eu tava. Olha só. Eu sempre fui assim. Tudo que tem na igreja, eu participo. Então sempre foi assim, eu nunca perdi nada na igreja. As pessoas olham um pouco hoje do que a gente vive, os frutos que estão dando aí, e eu falo assim, aonde Jesus está, grandes coisas acontecem. Qualquer movimento que tem na igreja, eu tô. Eu sempre fui assim. Como ovelha, eu sempre fui assim como ovelha. Então, quando eu vejo hoje na dinâmica pastoral, as minhas ovelhas, pastor, fato, que mais participam dos movimentos da igreja são as que mais crescem. É Sim. fato, cara. Tem uma matemática de Deus que ela é clara. Essa é uma. Aí eu fui, marcamos o casamento, aí foi lindo, tinha 19 pessoas só. Foi porque era minha avó, era que a gente tinha condição, a gente casou. Fiz o curso bíblico discipulado. Depois já entramos no Casados para Sempre, que era a área gritante da nossa vida. Curamos o nosso casamento ali no Casados, ajustamos muita coisa no Casados. Já fui líder em treinamento depois, né, do Casados, já começamos a cuidar de casais. Primeira célula minha, primeira célula que eu liderei, eu acho que não tinha completado um ano de igreja, eu já estava liderando célula. Uau. E já foi voltada para casais jovens. A nossa célula crescia, crescia, crescia. Era uma das células que mais crescia na igreja, que o povo era mais enganjado da igreja. E fiz o curso de teologia depois, já. E não parou. Sim, sim, Aí o sim. pastor me chamou e falou assim: eu quero que tu assuma a juventude. Aí eu falei, pá, agora o caldo engrossou, né? Assumi a juventude, eu com a empresa. E eu já estava dando. Eu não amava, eu tinha a empresa com uma idolatria. A minha empresa era o meu ídolo. Aí cara, eu posso fazer tudo para Deus, menos a minha empresa. E, e aí as coisas mudaram. Eu vi que Deus queria me tratar nessa área e eu vi que Deus estava me empurrando para viver, para comer do corvo e da viúva mesmo. Deus estava me levando para esse lugar. E eu vendi a empresa pela metade do que ela valia, assim. E vendi porque o pastor me chamou para me dar uma ajuda de custo. Falou, eu quero que tu lidere a juventude. E a gente foi orar, a gente falou não para ele na hora, a gente não queria. Eu não gostava de jovem. Sim. Eu andava com os velhinhos da igreja, eu ia na casa das velhinhas orar por elas. Aham. A minha esposa amava, a gente amava a terceira idade. E a gente não gostava dos jovens. E daquele não que eu dei pro pastor, durou 3 meses. Nesses 3 meses, Deus usou a vida dos jovens em muitos momentos. Eu falei, não pode, o pastor combinou uma coisa com esses jovens aí. Ele deve ter combinado alguma coisa para esses jovens convencer. Cara, assim, e foi maravilhoso, porque Deus usou a vida deles e a gente disse sim. E foi muito assertivo. A liderança nos deu, eu acho assim, um líder de jovem, ele ganha uma bagagem, que é uma coisa impressionante. Aí, pastor, chegou o tempo que nós viemos para Jaraguá do Sul, né? Nós tínhamos um combinado, uma conversa que quando nós engravidássemos, nós iríamos morar em Jaraguá. E um milagre precisava acontecer, porque a minha esposa, nós já estávamos assim, não consegue gerar, não vai, né? Passou por alguns médicos, enfim, um acompanhamento. E aí eu tive uma experiência muito relevante com Deus, muito marcante, uma experiência no fogo, na presença dele. Eu lembro que era uma madrugada, nós estávamos deitados, dormindo, e a porta do quarto se abriu, né? O barulho do ferrolho da porta, enfim, deu aquele barulho. E a janela estava fechada, mas a cortina começou a se movimentar. Eu acordei com o barulho da porta, levantei, fiquei meio corpo na cama e olhei para a cortina assim, aquilo se movimentando, mas eu não tive medo. Em momento algum foi um sentimento assim. O que veio no meu coração naquele momento foi somente que o Espírito Santo de Deus estava nos visitando, que estava ali, a casa toda fechada, vento entrando no quarto, cortina Uau. balançando. E era
era uma nuvem de glória, assim, você sentia um ambiente realmente espiritual profundo, assim, em Deus. Eu comecei a orar em línguas compulsivamente, comecei a chorar compulsivamente. A minha esposa acordou, no que ela despertou, ela sentiu esse ambiente, Uau! e ela começou a falar em línguas e tal. E naquele momento eu passei por uma experiência muito marcante, porque o Espírito Santo falou comigo assim: "O que tu queres?", né, "O que tu queres?". E a minha resposta foi saiu, assim, de dentro de mim, e eu dizia assim: "Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho". E eu falava: "Eu quero um filho", e eu não parava de falar isso: "Eu quero um filho, eu quero um filho". E aquilo ficou, e a minha esposa acordou, e ela chorava muito, ela dizia: "Amém, amém, amém, amém". E o que que acontece, pastor? Em todas essas movimentações para engravidar, ela sempre se doou muito para isso, né, sempre se dedicou muito. Mas o meu coração, confesso, não estava muito voltado. Eu queria ser pai, mas eu não estava assim, intencional naquele momento em orar, em buscar Deus, e eu não estava fazendo força para isso naquele momento. Sim. Então essa experiência ela me levou para esse lugar, que foi muito espiritual. E aí passou dessa experiência uns 3 meses, acredito eu, mais ou menos isso, e veio o teste de gravidez e ela estava grávida. Olha só, Então Jesus operou um grande milagre mesmo, sobrenatural. o sobrenatural de Deus atuando, e a gente viveu isso, né. Aí viemos para cá. Aí Sim. foi a transição difícil, porque você tinha formado não uma juventude, mas uma família de jovens muito integrados, enganjados com a obra, né. Aqueles jovens eram muito dedicados, nós tínhamos um amor, um carinho como pais, assim, deles. E eu tinha uma ligação muito grande também com o meu pastor, eu considero muito a a vida dele, o pastor Calixto Facchini. E aí eu falei para ele, ele já imaginava que nós iríamos voltar para Jaraguá, ele já imaginava, eu sempre falei muito bem de Jaraguá do Sul para ele, né. E voltamos, transicionamos, tivemos 2 dias de festa na igreja, dos jovens, no culto, ele orou por nós, nos abençoou e nos enviou. E aí viemos para cá, a ideia não era ter igreja, né, era um momento de Deus e tratar nós ainda como família, tratar nós, tirar aquilo que eu tinha de pausar um pouco o ministério naquele momento, de muitas coisas que eu estava fazendo para tratar algumas coisas que ele queria, e uma delas era resgatar a minha hombridade, porque na área financeira eu sempre dei muita segurança para minha esposa, muita segurança. E esse retorno, aí nós viemos morar em Xereder, e nunca imaginávamos, né, mas acabamos indo para Xereder por conta de um casal em específico, o Hugo e a Vanessa, que foram os primeiros membros depois da igreja. Viemos atender uma jovem que estava cortando os pulsos na época, era em Xereder, e quando passamos ali no pórtico, a minha esposa sorriu muito, Deus falou com a gente que era aquele lugar, a gente não imaginava que viríamos para Xereder, achamos que íamos ficar em Jaraguá. E aí viemos, alugamos, e muito difícil, assim, muito difícil, porque eu tinha um ministério acontecendo, né. Eu tinha um ministério que estava acontecendo, ele estava fluindo. E Deus me leva para uma cidade onde não tem ninguém, onde você não tem igrejas relevantes, esconde numa caverna ali por um tempo, mas é porque tinha uma tratativa, né. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, voltei a atuar como representante comercial, aí encurtando bem, pastor, no final desse movimento eu já estava em 3 empregos, trabalhava como representante, eu vendia strudel aqui, que é um prato húngaro-alemão nosso aqui, Aham. e ainda trabalhava de Uber, porque aí no meio desses processos, a igreja nasceu, né. Uma hora Deus falou para mim assim: "Não terceirize aquilo que eu chamei você para fazer". Uau! E de um casal, praticamente, 2, a gente já estava com 30 pessoas dentro da nossa casa. Então, tinha uma célula ali, e eles estavam dentro da nossa casa. Jovens que não tinham experiência com Deus, jovens que se converteram conosco. Esse movimento aí, 6 meses depois, eu já estava batizando os primeiros jovens. E a igreja nasceu debaixo de um sobrenatural, com Deus colocando pessoas, aquela coisa toda que a gente já sabe, Deus usando pessoas. E aí começou a Casa dos Filhos numa salinha de 90 metros quadrados, né, há 6 anos atrás. Sim, sim.
Você já tinha desconectado da outra igreja já? Eu tinha desconectado da outra igreja. Desconectado, Desconectado, isso, isso. algo que Deus estava dando para você mesmo. E nesse processo, nessa transição, também conheci o apóstolo Helder, Bem né? no comecinho também. Isso. Na verdade, eu já conhecia ele, Certo. tá? Mas dessa transição, quando estabelecemos, quando viemos morar em Xereder, eu já conheci ele uns 2 anos já. Mas nessa de vir morar em Xereder foi o momento daí que ele começou a nos pastorear, né? Ele sempre na esfera apostólica, então é uma bagagem muito grande, uma excelência, um coração gigante, um paizão mesmo. E aí ele nos acolheu naquela situação e nos impulsionou. Eu me lembro que a primeira oferta quem deu para a igreja foi ele. Olha Foi, só, foi uma nota de R$ 50. É o que ele tinha na carteira, né? Ele pegou aquela nota de R$ 50 e deu para nós, foi a primeira oferta. olha só. E aí alugamos essa sala de 90 metros quadrados, nós começamos ali. E no começo, assim, eu tinha umas 30 pessoas dentro da minha casa. Daí quando falamos da igreja, de estabelecer, uns 10, 12 já correram, Aham. que tinham um coração fechado para a igreja, né? Tinham suas decepções. E aí eu pregava ali, pastor, eu pregava para. Teve um culto assim que foi um culto muito espiritual. Na igreja cabia umas 40, 45 pessoas, assim. Talvez 50, bem apertado cabia. E aí teve um culto ali dos primeiros, assim. Culto de inauguração tava cheio. Veio uns pastores e tal, então encheu as 50 cadeirinhas ali. E aí uns 2 meses depois da inauguração, assim, teve um culto que tinha bem pouca gente, assim. Aí eu contei, né? Tinha 12 pessoas me ouvindo. 12 pessoas me ouvindo. E eu acho que foi o culto que Deus mais veio, assim. Olha. Foi sobrenatural. E aquelas 12 ali, elas representavam mesmo para mim naquele momento que Deus estava ali, o governo de Deus com aquela igreja, que ele seria muito grande. E dali para frente a igreja encheu, né? A igrejinha encheu, a igrejinha. Hoje a igreja está com que aproximadamente? Hoje nós estamos com 848 membros. Rapaz, hein? Eu sei o número exato porque eu Hã. me atualizei agora há poucos dias com a nossa secretária aqui. Então foi 6 anos, né? Uma coisa muito absurda, né? Eu fico imaginando assim, pastor, porque para você era novo, né? Você cuidar de jovens de uma igreja debaixo de um pastoreio é diferente de você assumir toda uma responsabilidade que fica nas costas, né? Então, imagina assim, hoje o ministério tem 11 anos, é isso? 6 anos a igreja. A igreja tem 6 anos 6 anos. hoje? 6 anos. Olha só que Ela legal. faz 7 anos agora, em agosto. Vai completar 7 anos esse ano, né? Então, 6 anos atrás você tinha 12 pessoas, vamos se dizer assim, né? Isso, num culto. Rapaz, o que Deus está fazendo é muito rápido. Num culto, é. É, muito rápido. E digerir isso tudo aí, pastor? Então, daí chega um momento que você fala assim, porque Deus te dá uma visão, né? Deus dá a visão para o pastor e a missão para as ovelhas. Sim. A ovelha não tem visão. A ovelha ela tem a missão, né? Isso é submissão, né? É o cumprimento de uma missão debaixo de uma visão. E aí você tem uma visão e você pega aquela visão e vai mensurar, vai comparar as igrejas que estão acontecendo. Quando eu comparei com a igreja, porque eu me converti numa igreja saudável. Uma igreja que não tem escândalo, uma igreja onde o pastor tem princípios e valores. Eu acredito que no tempo atual, principalmente agora, né? É o que mais tem que se ver em uma igreja, Uhum. são os princípios, os valores que esses pastores têm. Acho que nunca esteve tão latente. E então eu não fui contaminado por coisas ruins da religião, não fui Sim. aprisionado em cativeiros e abusos pastorais ou de líderes tóxicos. Então a minha conversão foi saudável nesse ponto. Eu também herdei muita organização, daí vendo a dinâmica do meu pastor na época, como ele fazia igreja. Isso foi muito bom, uma igreja muito organizada, muito certinho, tudo certinho no lugar. Só que, cara, assim, vidas e lugares, você pega referências, você até aprende, pode até fazer cursinho, mas a prática de você lidar com pessoas, o ser humano Sim. é uma, enfim, é uma infinidade de pensamentos e situações, Caixinha de né? surpresa. É, 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 eu me lembro lá que o,
num momento que eu tive com o Davi Grubert, né, ele trouxe um ensinamento lá acerca do gadareno, e quando fala da legião, então a legião, que é uma nomenclatura romana, né, e dentro dessa nomenclatura romana do exército romano, aí tinha um número, eu não vou lembrar qual o número, mas era, e dentro do mundo espiritual, essa nomenclatura representa um número absurdo, pastor. Eu não sei se era mais de 4.000 ou 5.000 pessoas dentro de uma pessoa só. Uau. Entendeu? A gente pode pesquisar isso aí depois. Mas era um número absurdo. Então o ser humano é assim, você encontrar o ponto de equilíbrio, a equalização de uma igreja, ela é na prática da presença de Deus, da essência do Senhor, na mansidão, na humildade, você ouvir, você ter uma didática de mesa, entender que o púlpito não resolve problemas da igreja, o púlpito ele direciona, mas o que cura é a mesa, né? Aí daí tu pega uma igreja, cara, eu tava com 12, aí passa 12, 3 anos, o que que é 3 anos? 3 anos é uma coisa rápida, né? Aí tu olha 12, 3 anos depois tu tá com 400 pessoas, 300 pessoas. Aí tu fala assim, meu Deus, e agora? O negócio aqui tá explodindo, o que que eu vou fazer? Tu se depara com aquele povo, Sim. e aquele povo, querendo ou não, quer uma direção, ele precisa de você. É. Então, tu é aprovado no fogo, né? Deus não faz bons soldados para batalhas pequenas, né? Sim, sim. Ele escolhe os seus melhores soldados para as maiores batalhas. E aí, eu olhei, busquei muito em Deus, busquei Deus, ele é muito carinhoso com a casa dos filhos, no sentido de eu estar cercado de ministros, de pastores que veem a igreja aqui em Jaraguá, hoje a nossa igreja, com um carinho absurdo e investiram de alguma forma, né, na igreja. Eu tive pastores assim abençoados e ao mesmo tempo renomados também. Pastor, não, estou indo aí pregar que eu quero te ajudar. Sim. Então, estou aí para a gente fazer essa igreja junto, né? Então, Deus me deu o privilégio de me cercar de amigos assim como você, que viram essa igreja ser gerada e que fazem parte dessa igreja. Eles fazem parte. Pô, cara, eu tenho uma igreja em Jaraguá. Aham. Eu tenho, entendeu? Então isso me ajudou. Isso me ajudou muito Legal. nesses anos ali, quando eu me deparei com esse povo todo. E aí vinha pastores de Deus, assim, líderes de Deus, ministros, e liberavam uma palavra sobre nós, uma palavra para o corpo, uma palavra de governo para o corpo. Vocês estão no lugar certo. Vocês não têm ideia do que Deus vai fazer nessa igreja, né? Como teve, eu vejo ônibus entrando aqui no estacionamento, ônibus gigantes de pessoas de outras cidades. Eu vejo grandes conferências acontecendo aqui. Uau. Eu vejo aqui como um celeiro de adoração, como um lugar que vai ser de envio, uma casa mesmo que vai curar os filhos do Senhor. E essas visões, né? Do altar foi liberado essas palavras, né? Eu vejo uma arena aí gigante, não vejo uma igreja, vejo uma arena para muitas pessoas sentadas, né? Teve um profeta do Senhor, eu conheço o coração, um homem de princípios, teve aqui. E é interessante essa visão porque é, eu eu tive visitando uma igreja e lá nessa igreja tinha um estilo arena, assim, né? Cabe 1.000 pessoas, não, 12.000 pessoas, 2.000 pessoas. E aí sentadas, assim, muito bonito o templo, né? E eu fiz um vídeo daquele espaço, um vídeo na hora, e mandei pro proprietário aqui do nosso galpão, né? E falei para ele, assim será a casa dos filhos amanhã. Falei para ele. E ele me respondeu assim: conte comigo nesse projeto. Olha Né, só. pastor, conte comigo nesse projeto. Que legal. E eu mandei esse vídeo para ele 4 dias antes de eu receber essa palavra. E aí no altar da igreja, o profeta falou assim: pastor, com todo respeito, eu não sou de fazer isso. Mas hoje Deus tem um negócio com você hoje aqui. É contigo o negócio. Fica de pé. Daí eu fiquei de pé. Aí ele falou assim: Deus me mostra o teu coração. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, o cara tá falando do meu coração, aí é complicado, né? O cara ser assertivo pra falar do meu coração é ser muito macho, né? E aí Deus me mostra o teu coração e eu quero te dizer hoje, a arena vai acontecer. Uau. Então foi 4 dias depois. Eu vejo uma arena gigante, tu tem no teu coração isso, tem esse lugar, tal, tal. Que benção. Foi daí um forte, né? Aí ele desceu do altar, eu tive que mostrar o vídeo pra ele, tá aqui a data do vídeo. Olha só. Essa semana ninguém sabia disso. E eu não conversei com nenhum líder meu, não falei nada. Só Glória a mandei pro. Deus.
Então, há uma responsabilidade, né? Há uma responsabilidade no reino, há uma responsabilidade com essa terra, há uma responsabilidade com esse povo. Eu amo Jaraguá do Sul, eu amo essa região, uma região assim que eu respeito, tenho um apreço muito grande. Amo as pessoas daqui, um povo trabalhador, um povo honesto ao extremo. Eu acho que isso, por eu ter me criado aqui, porque eu cheguei aqui com 3 anos, me considero jaraguaense, eu peguei muitos princípios dessa cidade, do meu pai também. Então isso deu uma química muito boa. E eu acho que é por esse motivo a gente tem tido um pastoreio tão assertivo, Glória a Deus. entendendo um pouco de Bíblia, porque eu tenho que aprender muito de Jesus ainda, né? José Rodrigues, certa vez, disse sentado na cadeira ali na minha van, ele disse assim, eu acho que ele estava fazendo 80, nem lembro, nem sei quantos anos ele tá, mas ele falou a idade dele, ele falou assim, eu vou fazer minha última viagem agora para África, e aí eu vou parar de viajar. Eu vou parar de viajar porque eu quero conhecer um pouco mais Jesus. Ó, rapaz, hein? Meu Deus, hein? Então eu acho assim que a pontinha da unha de Jesus, que a gente já entendeu, tá fazendo diferença. Glória a Deus. Acho que tá fazendo diferença aqui para nossa região. E por que Casa dos Filhos? Quando nós começamos a igreja, era Ministério Casa o nome, Aham. Ministério Casa. Então não era Casa dos Filhos no primeiro momento. A gente tem até a camisa, Ministério Casa. Temos até um memorial ali na igreja que a gente tem umas camisas ali. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer a as marcas e patentes, né, para legalizar um nome, eu queria legalizar a marca, a igreja, né, e aí eu recebi um retorno da empresa que o Ministério Casa não daria para legalizar, porque era muito genérico, tinha que ser casa de alguma coisa. Ah, Assim como tem casa das tintas, tinha que ser casa de alguma coisa. Daí passaria o processo, né. E eu falei para ele assim: "Pô, rapaz, eu vou orar então. Eu vou orar porque Deus vai me dar uma direção do que vai ser, né". E aí eu fui orar, né, fui orar para o Senhor e pedindo a Deus a direção. Aí Deus falou para mim: "Olhe para a tua igreja, olhe para a igreja, olhe para a igreja. E eu só não te dei ovelhas, eu te dei filhos". Eu peguei aquilo, filhos, tá, mas e aí? Não resolveu ainda, né. Aí, filho, tá, não te dei ovelhas, e filhos. Aí eu falei: "Cara, é casa dos filhos, né, é casa dos filhos". Aí eu mandei para a empresa, né, aí já passou, não tinha nenhuma igreja com esse nome no Brasil, né. E aí estabelecemos a marca, tal, certinho. E aí ficou Casa dos Filhos, né? Ficou Casa dos Filhos. Então realmente é uma casa de paternidade, é uma casa onde o amor do pai flui, né? É, é isso, pastor, assim. Essa é a Casa dos Filhos, é a nossa. é muito legal, assim, eu gosto dos podcasts, gente, porque você vê, né? A mudança que Deus faz na vida das pessoas, né, com a vida do pastor Murilo não foi diferente. E você pôde ouvir toda a situação, né, que aos olhos humanos poderia dar tudo errado, né, mas hoje ele está sendo usado de uma forma muito poderosa aqui em Jaraguá do Sul, sendo um canal de Deus, e o meu coração se alegra. Obrigado por poder fazer parte disso, estar junto contigo. Seu coração é maravilhoso, né? Outra coisa que é uma característica do pastor Murilo também, além de ser um homem muito ativo também nas coisas de Deus, mas é um coração ensinável tremendo, tremendo assim, né? A gente percebe isso nele e isso faz toda a diferença. Mas, pastorzão, creio que a gente já está chegando no final do Meu nosso Deus, podcast, bom tá? demais. Eu quero agradecer de coração, mas eu gostaria que você desse algo antes. Se você pudesse mandar um recadinho pro pessoal da Casa dos Filhos. Vou mandar um recado para pessoa daqui. Eu quero mandar um recado. Tu me autoriza a mandar dois? À vontade, o podcast é seu. O número um, eu quero. A gente falou da igreja, né? Sim. Eu recebi um pastor, a gente recebe muitos pastores aqui. Nós temos uma suíte aqui, pastoral, e eles vêm aqui, às vezes ficam 2 dias, às vezes passam um dia só com a gente para aprender um pouquinho de igreja, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, como que esse crescimento aconteceu. E eu fui pego numa pergunta, um pastor me perguntou assim, ele perguntou para mim, pastor, é, o que que foi fundamental para esse crescimento, né? O que que você fez? Ele queria. O Ah, que que você fez que fez com que a igreja crescesse em tão poucos anos?
E também foi meio que automático. Eu não pensei muito, eu respondi para ele assim: a minha esposa. Aí ele, mas o que? Esposa? O que que é isso? Aí eu falei para ele, pastor, a minha esposa é muito ativa no ministério. A minha esposa é muito ativa, ela é engajada com as mulheres. O curso hoje que nós temos mais poderoso dentro da igreja, Deus deu na mão dela, ela ficou 3 dias guardada num quarto. Quando ela saiu com um caderno na mão, ela estava com todas as aulas prontas e me entregou, e é um curso que tem curado essa igreja aqui. Esse ano nós estamos com 59 mulheres agora numa turma, mulheres de fora. A gente fazia só interno o curso, a gente teve que abrir para a cidade, né? Então você tem pessoas de outras igrejas, outras religiões, fazendo inclusive, sendo curadas. E eu falei que foi ela. Então, o pastor Davi Maia, ele percorre o Brasil. Então, assim, ó, quando a gente fala de, primeiro, cuidar da casa, até para pastores, presidentes, pastores, enfim, a esposa do lado de um homem na obra É isso aí. traz uma multiplicação para a É obra, isso traz um aí. crescimento. Pastoras ativas, É isso aí. esposas de pastores que são ativas, né? E se elas não são ativas é porque Deus ainda quer fazer um ajuste, um conserto, tem cura, né? Às vezes o homem está casado com a igreja e não com ela, não precisa, a igreja já tem marido, né? É Jesus, ele já é o noivo. Então, o papel do pastor é cuidar da igreja, zelar pela igreja, mas não esquecer da esposa, porque eu vi ministérios de pastores, homens de Deus, homens que carregam uma palavra, mas eles não conseguem romper porque a esposa não está do lado. Sim. A igreja não frutifica porque a esposa não está do lado. Tá? Então o papel da mulher ele é Fundamental. o papel da mulher na igreja local é fundamental. Não adianta dizer que não. Eu sei que tem muita linha teológica aí, não tem pastor, aquela briga teológica toda lá. O que eu quero falar é do que a mulher faz dentro de uma igreja. Me interessa briga teológica, porque eu nem entro nisso aí, né? Quando estão brigando por teologia, eu estou ganhando alma para Jesus. É isso aí. Eu fico falando do amor de Cristo e ganhando alma. Então, eu queria mandar um beijo para minha esposa, dizer que eu te amo demais, dizer que você é preciosa, dizer que o meu melhor tempo ainda é pouco para você, né? Eu posso dedicar a você o meu melhor tempo, posso remanejar tudo, mas ainda vai ser pouco diante que você passou e ainda passa. Então, quer dizer que esse passar que você ainda passa é o sacrifício ministerial que você passa, a tua dedicação como mãe, como esposa, você é uma mulher idônea, né? Quando na obra da criação o Senhor ele quis dar uma companheira a Adão, ele lhe deu uma mulher idônea, né? A mulher precisava ser idônea, é um princípio. Idônea é uma mulher limpa, né? A mulher, e você é essa mulher. Então, para você o meu beijo e a minha expressão de amor. E para a igreja, para a casa dos filhos, vocês são a minha família, né? A extensão da minha família em casa, que é eu, minha esposa, meus 2 filhos, é a igreja. Após a minha casa, o lugar que eu mais amo estar é na igreja e com as pessoas da igreja. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que não há diferença. É porque nós somos uma igreja família. Nós somos uma igreja com o mesmo coração. Nós amamos estar juntos. Nós amamos a comunhão. Então, obrigado a cada ovelha minha, cada filho da casa dos filhos, cada filho dessa casa. Os meus parabéns por vocês estarem vivendo o grande comissionamento de Cristo. O que eu tenho que dizer para vocês é parabéns, porque vocês fazem para Ele, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, obrigado. Obrigado por me amarem, por cuidarem de mim, e obrigado por serem família, serem de verdade. Nós somos uma igreja de verdade, né? Nós não usamos máscaras. Isso é o mais lindo da nossa igreja. Eu acho que isso que é o que nos dá autoridade para viver o reino como a gente está vivendo, tá? Então, um abraço a cada homem, a cada mulher, a cada jovem da igreja, a cada adolescente, cada juniores, cada criança do caso infantil. Um beijo de um pastor que ama demais essa igreja e ama a vida de vocês. Legal, gente. Para mim também é muito precioso poder estar falando com o pastor de vocês. Então pode dizer que família Casa dos Filhos, né? Família Casa dos Filhos, né? Pastorzão, obrigado mais uma vez, querido. Eu vou pedir para mais uma coisinha, né? É que você fizer uma oração Amém. apresentando todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Amém. Amém. Oremos. Senhor, nós te rendemos toda graça, todo louvor, te rendemos gratidão, na verdade, meu Pai, porque o Senhor sempre está presente na nossa vida. O Senhor cuidou de nós no ontem, no hoje, e o Senhor cuidará de nós amanhã. Eu quero que o Senhor abençoe cada um que está conectado conosco nesse momento, cada pessoa que esteve nesse podcast, eu sei que ele falou, ele comunicou como uma flecha
ao coração de muita gente. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem usado realmente, abundantemente o Senhor tem usado o ministério do pastor Davi Maia. E esta é mais uma ferramenta, esse podcast, que ele alcance muitas e muitas almas, muitas e muitas vidas. Que cada um, Pai, cada pastor que ele entrevistar, possa exalar da tua presença e possa alcançar corações. Nós estamos aqui por almas. Assim como o pastor Davi Maia diz, a glória não tem preço. Tua glória, tua presença não tem preço. E nós só queremos ela, nós só queremos a tua presença. Abençoa, meu Pai, cada agenda, cada viagem, cada igreja que o pastor Davi Maia pisar aos seus pés. Nós pedimos que o Senhor continue usando ele como o Senhor tem feito, como uma trombeta profética, aonde ele passa, onde pessoas são despertadas, onde pessoas são avivadas, para viver a plenitude do chamado que o Senhor tem para a vida delas. Aqueles, Pai, que nos acompanharam, que de alguma forma estão com alguma crise que foi falada durante esse podcast, que o Senhor leve cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor leve a cura agora. Que casamentos sejam restaurados em nome de Jesus. Que a paternidade do Senhor seja estabelecida em cada lar no nome de Jesus. Que os pastores de igreja que estão nos ouvindo agora, pastores que estão querendo abandonar o barco, desistir, estão com desânimo. Senhor, que através dessa pequena história, pequena caminhada nossa, eles possam receber um impulso, Pai, para saltar muito alto naquilo que o Senhor tem. Eu declaro que essa igreja vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa igreja vai prosperar. Em nome de Jesus, essa igreja vai multiplicar. Esta é a minha oração. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, um beijão. Já curtiu, já comentou, já compartilhou? Não esqueça e fique com Deus. Tchau, tchau.